Olá mais uma vez, meus amigos do canal Raciocínios Espíritas, tudo jóia? Eu sou o professor Danilo Cruz, estou de volta dando prosseguimento aos nossos estudos, abordando aí dois novos capítulos do segundo volume da obra Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. Esse livro tão maravilhoso, com tantas metáforas, tantas analogias, tantos referenciais para a nossa jornada evolutiva, para nosso crescimento espiritual. Pois bem, hoje a gente dá prosseguimento, tendo a oportunidade aí de continuação do nosso estudo, já chegando perto aí do meio do segundo volume, não tão perto, mas já passamos aí da metade da primeira metade, ou seja, já passamos aí do primeiro quarto do nosso segundo volume da série aí maravilhosa que a gente sempre elogia tanto por conta das reflexões que traz. Pois bem, hoje a gente aborda a continuação do que Pastorino vem nos permitir. E aí, especificamente, vamos falar hoje, iniciando do capítulo Convocação dos Discípulos, que é baseado aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículos de 18 a 22, que é onde Mateus escreve assim, ó. E passeando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente deixaram eles as redes e o seguiram. Jesus, seguindo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou. Deixando imediatamente a barca e seu pai, eles o seguiram. Pois bem, esse é o texto de Mateus e a gente vai agora ao texto de Marcos, capítulo 1, versículos de 16 a 21, abordando o mesmo contexto. Marcos diz assim, ó, e passeando ao longo do mar da Galileia, viu a Simão e a André, irmão de Simão, lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, o seguiram. Passando um pouco adiante, viu a Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam na barca consertando as redes. No mesmo instante, os chamou. Tendo deixado na barca Zebedeu, seu pai, com os empregados, eles foram após Jesus e entraram em Cafarnaum. E aí a gente novamente dá uma pausa para ir agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 31, quando Lucas diz assim: Então desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia. E só fala isso. Pois bem, aí Pastorino vai dizer que Jesus tranquilamente passeava, lá do grego peritaton, pelas margens risonhas do lago de Tiberíades. Olha lá, aí ele vai falar sobre o lago, dizendo que era um lago pequeno, que mede, nos pontos extremos, 21 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura. Não é muito grande assim, né? Então,
a gente vê que às vezes aparece como lago, às vezes como mar da Galileia, recebendo denominação de Genezaré, que é um étimo que é desconhecido, que Pastorino não sabe de onde vem a palavra Genezaré, ou de Tiberíades, depois que em sua margem o Herodes Antipas construiu a cidade, justamente que deu esse nome em homenagem ao imperador Tibério. Pois bem, a gente vê que é um lago muito piscoso, ou seja, rico de peixe, e aí a gente vê que essa indústria prosperava bastante, escoando-se com muita facilidade e remunerando muito bem os que se dedicavam a essa indústria. E o lucro aí deveria, obviamente, favorecer a companhia chefiada por Pedro, que, como disse Pastorino, Pedro não era pobre, Pedro possuía bens, e justamente ele alegou ter abandonado esses bens para seguir a Jesus, conforme a gente vai ver mais adiante no capítulo 19 de Mateus, no versículo 27. E aí a gente vê que a companhia de pesca era constituída aí de vários sócios. Primeiro Pedro, seu irmão André e Zebedeu, que agregava como os sócios também, importante lembrar, seus dois filhos, Tiago e João, além de empregados que ele tinha, conforme a gente viu agora há pouco no versículo que foi trazido. E justamente prosseguiram no trabalho depois que os 4 sócios se retiraram para garantir justamente que o rendimento financeiro permanecesse. Os funcionários continuaram, o rendimento continua. Então, ao transitar em seu passeio, Jesus, então, surpreende esses pescadores na sua faina de lançar as redes. E aí é bom lembrar que é uma expressão técnica, ampibalontas, que é justamente o lançar as redes no ramo da pesca. E a gente vê que os dois irmãos, Pedro e André, assim como João, já eram conhecidos de Jesus. Por quê? Porque Jesus os recebera ao saírem eles do grupo de João Batista, que justamente o acompanharam na viagem até Jerusalém e no regresso para a Galileia, passando pela Samaria. Olha lá, ele já conhecia. Então, Tiago é nomeado aí pela primeira vez como irmão de João. Ambos eram filhos de Zebedeu, Zabidai, né? E da mulher chamada Salomé, que Marcos, no capítulo 15, versículo 40, deixa claro, né, que era Salomé. Aí a pergunta é, será que essa Salomé seria uma das irmãs de Jesus? Porque nesse caso, João e Tiago seriam sobrinhos de Jesus, e isso talvez, inclusive, vai explicar a maior intimidade deles com Jesus, acompanhando ele aí de perto em diversas ocasiões, inclusive ocasiões mais íntimas e ocasiões mais importantes da vida terrena de Jesus. Então, Tiago, que é irmão de João, é conhecido com o cognome de o maior, ou seja, era o mais velho, o que tinha mais idade, justamente para distinguir do outro Tiago, que era, na verdade, chamado de irmão de Jesus, denominado também de o menor, ou seja, o Tiago mais moço. Então, a cena do chamamento é de uma grande simplicidade, como disse Pastorino, né? E a gente vê que os dois primeiros estavam pescando, lançando as redes, enquanto que os outros dois estavam na outra barca, consertando as redes. E aí a gente vê que Jesus aproveita o fato de estarem pescando, justamente para demonstrar-lhes, numa frase, o que seria o apostolado a que ele os destinava. Eles seriam pescadores de homens. Olha que importante isso. Então, todos os 4, na verdade, largam imediatamente. Caieutos, né, no grego, que eles estão ali largando seus afazeres para acompanharem o mestre. Eles não tinham realmente uma necessidade grande do seu trabalho manual para o seu sustento, já que os empregados
continuariam aí a sua tarefa sob a direção de Zebedeu, provendo-lhes, obviamente, o seu ganha-pão, como disse muito bem Pastorino. E aí Pastorino lembra que Marcos anota de que Zebedeu ali permaneceu com os empregados, tendo compreendido o alcance da tarefa espiritual que lhes estava reservada, e justamente por isso ele assume essa tarefa. Então, por isso, vemos também Pedro, André e João, sem uma preocupação financeira grande, permanecerem justamente algum tempo na Judéia, como a gente falou agora há pouco, justamente como discípulos do João Batista, e depois eles viajam acompanhando Jesus, justamente como gente que sabe ter seu sustento garantido e que realmente não precisa regressar em um dia marcado, justamente para não perder o seu emprego. Não, eles eram, na verdade, empregadores. Então, nesse episódio, nós consideramos não mais um discipulado, ou seja, a aceitação por parte da personalidade das doutrinas da individualidade. A gente vê aí, na verdade, a renúncia à própria personalidade para ir em busca da individualidade. É abrir mão de si mesmo para ser algo maior. É isso aí, com a renúncia total de tudo. Pais, haveres, profissão, renuncia-se a tudo. E aí há um simples chamado, já preparados, eles obedecem imediatamente, sem perguntar absolutamente nada e sem qualquer preocupação. Eles têm uma adesão integral. E justamente daí por diante eles vão trazer para si não mais peixes, ou seja, corpos materiais capturados com redes, aprisionados à violência e dominados com o despotismo tirânico, nas palavras de Pastorino. Mas antes de mais nada, eles vão capturar criaturas humanas atraídas por amor, de modo a se chegarem espontaneamente e a permanecerem com a liberdade individual. E nesse momento eles têm a chance de nos ensinar. Nós aprendemos ainda que nem todos são chamados. Olha, Zebedeu, ele continuou no seu trabalho material, porque a sua evolução ainda não lhe permitia aderir à individualidade. Ele permaneceu, pois, com os empregados, ou seja, com os veículos inferiores, a cuidar das coisas físicas, também necessárias, é bom lembrar, né? Então, o grupo de 5 partiu das margens do lago e penetrou a cidade do Consolador, como a gente já falou, né? Que é a cidade de Cafarnaum, que significa isso. Então, prontos para iniciarem a tarefa de levar conforto aos que sofriam, de enxugar as lágrimas justamente daqueles que choravam, e de reavivar, nas palavras de Pastorino, a luz dos que estavam nas trevas, abrindo os ouvidos dos que nada percebiam espiritualmente, e justamente para servirem de muletas aos que ainda claudicavam, cocheavam no caminho do progresso espiritual, com o objetivo precípio de limpar os densos fluidos dos leprosos morais. E aí Pastorino disse que esse é o ministério da consolação e o magistério do Espírito, que é justamente o calor para os corações e a luz para as mentes. É o chamado, que todos nós recebemos nosso chamado. E aí Pastorino passa para o segundo capítulo de hoje, que é a cura de um obsidiado, que é baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28, onde Marcos diz o quê? E imediatamente nos sábados, indo à sinagoga, ensinava. E admiravam-se muito de seu ensino, porque ele ensinava
como quem tinha autoridade e não como os escribas. Ora, estava na sinagoga deles um homem com o espírito atrasado que gritou: que importa a nós e a ti, Jesus Nazareno? Vieste a perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas, repreendendo-o, disse Jesus: cala-te e sai dele. Então, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, o espírito atrasado saiu dele, e todos ficaram admirados, que uns perguntavam aos outros: que é isto? Que novo ensinamento é esse? Porque com autoridade ele manda também aos espíritos atrasados e eles lhe obedecem. Divulgou-se logo sua fama por toda a circunvizinhança da Galileia. Aí fecha a descrição de Marcos e a gente vai para a descrição de Lucas, no capítulo 4, versículos de 31 a 37 desse mesmo fato. Lucas diz assim: e ensinava a eles nos sábados, e admiravam-se muito de seus ensinamentos, porque sua palavra fora com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um desencarnado atrasado, e bradou em alta voz: ora, que importa a nós e a ti, Jesus Nazareno? Vieste a perder-nos? Eu sei quem és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu-o, dizendo: cala-te e sai dele. E tendo-o lançado por terra, no meio de todos, o desencarnado saiu dele sem tê-lo magoado. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos atrasados e eles saem. E por todos os lugares da circunvizinhança divulgava-se sua fama. E aí fecha-se a fala de Lucas. E aí Pastorino vai comentar dizendo que, como era de seu hábito, no sábado, Jesus entra na sinagoga. Aí não se fala de seus discípulos em momento nenhum, mas parece um tanto quanto evidente, na opinião de Pastorino, que Pedro, André, Tiago e João, que moravam lá em Cafarnaum, deveriam estar ali, né, como bons judeus que eram. Então era costume serem convidados os visitantes, eu já falei disso, né? Mas anteriormente, né, já falei que os visitantes e os assistentes eram convidados a falar. E isso muito favoreceu a Jesus e mais tarde também favoreceu aos apóstolos a divulgação da doutrina cristã, né, dessa nova doutrina diante dos que se interessavam por assuntos religiosos. E aí a gente vê que Marcos, evangelista, vai assinalar a admiração dos circunstantes ali pela autoridade com que Jesus falava. E aí tem a expressão que eu acho fantástica: não como os escribas, que de modo geral levavam os comentários todos decorados nas suas cabeças, né? Então, tanto que o maior elogio que lhes podia fazer era de não dizerem uma só palavra se a não tivesse ouvido de seu mestre, ou seja, eles realmente falavam tudo decoradinho. Então, o povo se habituou, pois, a ouvir as sentenças pré-fabricadas e recitadas, e não interpretações vivas e palpitantes, objetivas e, acima de tudo, cheias de amor, como é o caso de Jesus
conforme a gente vê lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 22, fica bem claro isso. Então, a gente percebe que na sinagoga tinha ali um homem que estava sendo obsidiado por um espírito atrasado, que aí é a tradução que Pastorino traz do grego, de aiatartos, que é destemido, né? Não purificado, não evoluído. Atrasado nesse sentido de não evoluído. Então, essa expressão aparece no Novo Testamento 23 vezes, referindo-se aí não a uma pureza legal, não se refere a uma pureza legal, mas sim de uma impureza moral. Lucas, então, esclarece bem quando se trata, na verdade, de um espírito de um desencarnado atrasado, né? Epinefna daimoniou, desencarnado atrasado. Então, o que era, na verdade, não purificado ainda, aí atartou, né, no caso aí em genitivo, concordando com o desencarnado. Então, como desencarnado, disse Pastorino, embora ele fosse atrasado, ele estava claramente apto a ver essa aura magnificamente luminosa de Jesus e tinha realmente como pressentir que seu domínio sobre o obsidiado, que o espírito, nesse caso, subjugava, teria que terminar. Então, ele lança a famosa exclamação, né? Que importa a nós e a ti, Jesus Nazareno. Né? O que este sofre aí nesse caso? A expressão ti imin iai soi, né, que a gente já falou a respeito disso no primeiro volume, lá na página 158 e 159. Não é um hebraísmo, como afirma Pirot e outros tradutores, já que era, na verdade, empregada também por autores gregos em outros textos, né, que não tiveram absolutamente nenhum contato com os israelitas da época, embora aí se encontrasse também no hebraico a expressão hebraica Dalit, Meret, Megev, que significava, aí, né, tendo sido utilizado, na verdade, no Antigo Testamento. O santo de Deus, que é Kadreshim, que exprime, na verdade, o consagrado ao serviço divino, que em grego é colocado como agios, que tem aí precisamente o sentido de consagrado à divindade, santo, puro. É considerado santo como o separado, o que é diferente, né? Então, se refere às pessoas nesse caso. Então, Jesus ele não conversa e nem discute, ele impõe-lhe o silêncio e desliga do obsidiado. Então, o ato de desligamento fluídico das duas auras, a do desencarnado, que está ali, na verdade, dominando, e a do encarnado subjugado, dominado, vai provocar uma violenta agitação, conforme a gente vê no texto, e a angústia da separação faz com que o obsidiado grite. A gente vê que todos esses fatos são extremamente corriqueiros nas sessões mediúnicas que a gente conhece, nas sessões espíritas, quando se realiza o ato de desligamento através da desobsessão, né, dos obsessores violentos. Então, esse tipo de situação a gente vê como uma coisa nítida. Mas a libertação ali é feita e Lucas nos dá o pormenor, esse detalhe aí de que o obsidiado foi lançado por terra, como se ele houvesse, naquele momento, repentinamente perdido seu ponto de apoio e caído, né? Então, a gente vê que também essa modalidade aí não é rara. Em nossos dias, a gente vê uma situação como essa, na circunstância da desobsessão. Então, a gente vê que é assinalada a admiração das pessoas que estão ali assistindo, porque todos conheciam os métodos religiosos do exorcismo da época, que é bom lembrar, dificilmente surtiam algum efeito, justamente porque pela falta de autoridade moral dos exorcistas e pelo desconhecimento aí da técnica obsessória, usando a palavra que Pastorino utilizou. E o que impressiona as pessoas é o poder psíquico de Jesus em dominar o desencarnado atrasado, que quase sempre
são extremamente renitentes, teimosos, né? São irreverentes muitas vezes, que não obedecem jamais a quem não possua aí, no caso, uma força moral real para impor a eles esse afastamento. Então, o Pastorino vai dizer que, logicamente, a fama de Jesus se espalha aí pelas redondezas, apressando-se, na verdade, cada qual a contar essas novidades, no caso aí, essas boas novas, né? A palavra evangelion, como a gente já falou, é boa nova, que aquele que é Jesus de Nazaré era senhor de forças notáveis, acima do comum dos homens. E obviamente que isso ajudou muito a propagar a notícia sobre Jesus, a doutrina de Jesus. Então Jesus aí representa a individualidade e nos ensina com o seu exemplo que mesmo aqueles que já não necessitam dos trilhos de uma religião, nada perdem em sujeitar-se às tradições do seu povo. Olha que importante, né? Antes, na verdade, essas pessoas devem aproveitar as situações que se apresentam ali para elucidar a todos a respeito das grandes verdades profundas do espírito imortal. Então, o Pastorino vai dizer que deve, portanto, frequentar o círculo religioso a que se acha ligado, seja ele qual for. Jesus aí, no caso, nos mostra que, nesses ambientes, o iluminado deve agir com força, com autoridade, mas, sobretudo, com muito amor, com muita amorosidade, justamente atendendo aos necessitados, servindo à sua necessidade de evolução. Lembre-se que era sábado, era proibido fazer qualquer coisa nesse sentido. Então, não obstante, deve evitar que qualquer indiscrição queira revelá-lo como superior aos outros. Olha aí, então, importante o silêncio. Todas as vezes que um desencarnado tentou revelar quem ele é, ele mandou silenciar. Então, nenhuma dúvida, porém, aí com relação ao ato em si, né, o que lhe seja possível em benefício de qualquer necessitado espiritual. Jesus ajuda, mas aí nesse momento ele manda silenciar. E aí a outra interpretação também importante do texto vai nos revelar que a nossa individualidade precisa agir com autoridade cada vez que descobre que nossa personalidade vem sendo dominada por espíritos atrasados. Olha aí, os espíritos atrasados representando os nossos vícios milenares, o egoísmo, a ambição, os ódios, etc. Então, o Pastorino vai dizer que quando a nossa iluminação perceber que nosso espírito personalístico é dominado por qualquer vício, nosso ego está ali aprisionado nos nossos vícios, a individualidade deve, no momento, fortalecer para conseguir o seu aniquilamento, embora nosso espírito atrasado se contorça e grite e nos lance por terra, sofrendo justamente ao se destacar do vício. Então, sem essa força moral do espírito, jamais a gente poderia progredir como espírito. Então, a gente permaneceria séculos e mais séculos, como tem permanecido, infelizmente ainda, presos às ilusões demolidoras de nossa ascensão espiritual, presos justamente aos apegos desordenados frente às coisas e prazeres materiais transitórios. E aí Pastorino vai dizer que essa é uma lição oportuna e absolutamente necessária para a nossa evolução. Precisamos de autoridade moral. Olha aí o convite. Para sermos pessoas melhores, para verdadeiramente nos alinharmos com a vontade do alto, onde quer que estejamos, podendo ser considerados assim, médiuns do amor do Cristo, onde quer que militemos nas nossas vidas. Pois bem, essa é a jornada. Semana que vem teremos mais estudo
com fé em Deus, e a gente se vê. Um grande abraço, fiquem bem.